Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 5. Vamos fazer a leitura da mensagem inteira, completa, né? Mas a nossa meditação será a partir do versículo de número 19. Efésios, capítulo 5, leitura, meditação do versículo 19 a seguir, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos à mensagem, a leitura da mensagem, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz, desperta do que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, Pai. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Os deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher,
ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher, a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos agora já entrar na meditação das referências, né? Vamos estar meditando nas referências a partir do versículo 19. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, o versículo 19, 20 e 21, que estão aqui, os três, faz parte do contexto dessa palavra, dessa mensagem, né? Pegar o 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz, irmão, a partir do versículo de número 19, né? Diz exatamente o seguinte: cantando e salmodiando ao Senhor. Todos os nossos cânticos espirituais, tanto na igreja como em particular, devem ser inteiramente dirigidos a Deus, como orações de louvores ou petições. Salmo 40, verso 3, Salmo 77, verso 6. Ou seja, né, aproveitarmos o nosso tempo, em todo momento e em todo lugar, para estarmos cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, né? E os irmãos, as irmãs que não sabem como fazer isso, que tiveram dificuldade para fazer, para que aconteça dessa forma, é só você ocupar o seu tempo lendo, vendo, olhando, mesmo trabalhando, somente coisas boas, somente coisas saudáveis, somente coisas que você não tem de que se envergonhar, você não tem de que olhar escondido, você não tem vergonha de fazer, de comentar ou de mostrar que você está vendo, né? Isso me faz lembrar, né? Lá, quando eu estive em Franca, né? Morei em Franca 3 anos e meio, né? E fui levantado como pastor lá em Franca, né? Lá o Senhor me ungiu como pastor e eu comecei a pastorear a partir de 2007, né? Fui levantado pelo pastor Diácono Geraldo Antônio, que era o dirigente central do campo de Franca. Franca tinha 27 igrejas no campo e ele era o pastor central, né? Foi ele quem me levantou como pastor. Fui empossado, o meu primeiro trabalho como pastor dirigente foi na igreja pentecostal Deus e Amor, na cidade de Itirapuã, no ano de 2007. Né? Mas antes, irmãos, eu fui levantado como obreiro, né, na igreja de Patrocínio Paulista, pelo pastor Nelson, meu querido e amado irmão, pastor Nelson, grande pastor, né? Isso aconteceu, eu fui convidado, né, por um casal de irmãos, né,
para que eu fosse visitá-los na casa deles e tomar um café com eles, né? E chegando na casa desse irmão, né? Irmão Carlinhos e irmã Joaninha, né? Irmão Carlito e irmã Joaninha, né? Eu encontrei casualmente com o nosso irmão Carlito numa loja de peças, onde eu fui consertar umas máquinas de ordenha, né? E ele estava fazendo um serviço de alvenaria nessa loja, nos fundos da loja, né? E ele me viu, ficou muito feliz, a gente congregávamos junto na igreja de Patrocínio Paulista, e ele pediu para que eu desse uma puladinha na casa dele, naquele momento com ele, né? Naquela hora, não era para depois, não, era para ir lá, vamos comigo lá em casa, que a Joaninha vai ficar muito feliz de ver o senhor lá em casa, vamos lá. Falei, meu irmão Carlito, eu estou aqui com pressa, a hora tá, o relógio não espera. Ele falou, não, vamos lá rapidinho, enquanto ele conserta a peça do senhor, nós vamos lá, tomamos um café com a irmã Joaninha e já voltamos. E chegando lá, a irmã Joaninha perguntou para mim, irmão Israel, o senhor toca? Né? Falei, irmã Joaninha, a gente faz um barulho, né? A gente não sou profissional não, mas eu toco, né? E aí, então daí ela passou isso para a igreja, né, que eu tocava, né? E a igreja, tomando conhecimento ali, logo de imediato se dispôs a comprar um violão para que eu pudesse tocar na igreja. A igreja não tinha tocador, né? E aí eu fui isso fazia 60 dias que eu estava na igreja de Patrocínio Paulista. E aí eu cheguei ali, entrei na igreja, fiquei ali, né, nesses 60 dias, e fui levantado como obreiro, como tocador, né, como músico da igreja, né, e fui, me colocaram já ali ao lado no altar, né, aquele espaço que tem em volta do altar, fazendo parte do altar como tocador, né. E tem alguns irmãos envolvidos nisso, mas não dá para falar agora aqui nesse vídeo, mas eu falarei o nome de todos os irmãos em outro momento, né. Mas o que eu quero falar nesse momento, aí pastor Nelson era o pastor da igreja, morava em Franca, né, 25 quilômetros de Patrocínio, né, a casa dele da igreja, 25 quilômetros. E aí eu tocando lá na igreja, um dia, uma semana, um mês, quando fez 2 meses, ele me catou pelo braço, me colocou de pé e me abraçou e falou com a igreja, me chamou, e parou o culto e falou para a igreja, a partir de hoje, o irmão Israel é o segundo dirigente desta igreja. O que ele fizer, eu não desmancho. O que ele fizer está feito. Ele morava em Franca, eu morava em Patrocínio, né? A partir de hoje, ele é o segundo pastor dessa igreja. O que ele fizer está feito. Eu fui levantado naquele dia, isso foi no dia 14 de fevereiro de 2007. Fui levantado como obreiro na igreja de Patrocínio Paulista, né? E passou 2 meses apenas, o pastor Geraldo me sacou e me colocou, me levantou como pastor, e aí já não era mais isso, já era pastor de verdade, né? E colocado na igreja de Patrocínio Paulista, né? Ali onde o Senhor me ungiu, né? De forma extraordinária, assim, é mistério, né? Entre eu e Deus, né? E isso ocorreu, né? Eu assumi lá e fui para lá, né? Em 2007. E o pastor Nelson ainda, quando eu estava em Patrocínio Paulista, ele contando, né, por que eu estou falando isso? Para dizer para os irmãos que para nós ocuparmos o tempo com coisa que que edifica. Todo o dia todo, 24 horas por dia, não ocupa o seu tempo com nada que possa te distrair. A própria palavra de Deus afirma que para que nós não tenhamos distração alguma, nenhum tipo de distração, nós estejamos o tempo 24 horas por dia, até dormindo, ligadinho no Senhor, como diz o hino do Márcio Nascimento, né? Nós ocupamos o nosso tempo somente com coisas que edificam. Aqui a palavra está falando hinos, salmos, cânticos, louvor, adoração, o tempo todo, né? E fora disso eu ainda acrescento a leitura da santa palavra de Deus, né? Que nós ocupamos o nosso tempo dessa maneira, não tem como você se distrair e você não está em santificação. Aí você está ligadinho no Senhor o tempo todo. Seja mesmo trabalhando no seu trabalho, na sua empresa, no seu emprego, onde quer que você esteja, né, em cima do cavalo, ou no chão, carregando balaio, ou capinando, fazendo qualquer outra coisa, roçando em cima de um trator. Se você estiver louvando a Deus, trabalhando ali, cantando hinos de louvor e adoração a Deus, né,
Deus está te contemplando e você está em santificação, e Deus está cuidando de você e de todos quantos você ama, de maneira surpreendente, você nem imagina, porque você está ligado no Senhor, você está, mesmo trabalhando, você está ali no seu trabalho, onde quer que você, na fábrica, na indústria, no comércio, você consegue estar ali concentrado exatamente somente em coisas boas, coisas que edificam, e principalmente adorando a Deus, né? Louvando ali. Você não pode cantar alto cantando baixinho, você não pode cantar nem alto nem baixinho, você está assoviando de uma forma ou de outra, você está sussurrando ali, mas tudo concernente à santa palavra de Deus, cantada ou falada, seja da forma que for, né? Você está permanecendo dessa forma. E o pastor Nelson, né? Grande pastor Nelson, foi o homem que me levantou como obreiro, foi com ele que eu aprendi, né, a base de pastoreado. Fui levantado como, aprendi de Jesus como missionário Davi Miranda, né? Fui batizado pelo pastor presbítero Genário presbítero Genário aqui na cidade de Passos, né? Fui batizado por ele, né? E fui, depois, em Franca, que isso aconteceu com o pastor Nelson, né? Lá então eu fui levantado como pastor, só que antes, ainda em Patrocínio Paulista, ele dando testemunho falando. Ele trabalhava numa empresa em Franca, juntamente com ele os seus colegas de trabalho, como em toda a empresa. E na hora do almoço, né, sujeito, homens, rapazes do mundo, né, ali lendo aquelas revistas pornográficas, olhando aquilo ali, e virou para ele e mostrou para ele, né, a revista aberta, né, algo que ele estava vendo ali e quis que ele viesse. Né? Ele olhou para eles e disse: por que vocês não compram uma Bíblia para vocês lerem? Né? Então é isso, irmãos. É dessa maneira, é dessa forma. Ocupa o seu tempo com coisas que edificam, coisas que agradam a Deus. Deus está te contemplando, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória em todos os sentidos. Deus quer te entregar um caminhão de bênçãos que você nem imagina, mas você precisa estar na posição. Então, qualquer distração, você perde a bênção. Procura estar em santificação. Mesmo trabalhando onde quer que você esteja, na cozinha de um hotel, na churrascaria, na lanchonete, na máquina de costura, na empresa, onde quer que você esteja, na alvenaria, procura estar o tempo todo ligado no Senhor, cantando, salmodiando, louvando, adorando a Deus no seu coração, que é isso que Deus quer de nós, sem distração alguma. E é isso que o versículo está falando aqui, né? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, ou seja, o assunto do nosso meio, né? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É no coração e é de coração, irmãos. Mesmo no silêncio, nós consigamos cantar, louvar, meditar, falar, mesmo no silêncio no nosso coração. E Deus se agrada disso e cada vez mais e mais nós vamos crescendo, né? Deus vai edificando na nossa vida, na nossa pessoa, a edificação que provém de Deus nas nossas vidas, de corpo, alma e espírito. Cresçamos em tudo, tudo na nossa vida melhora, tudo vai cada vez melhor, tudo vai bem, na saúde, no emprego, nos relacionamentos, né, profissionais, trabalhistas, conjugais, esposa, filhos, marido, tudo se relacionam bem, tudo vai bem, porque não sobra brecha para o inimigo entrar, não sobra nenhum, ele fica ao longe observando, mas não acha brecha para entrar, para fazer o que ele gosta de fazer, né? Que é roubar, matar e destruir. Se não houver distração alguma de nossa parte, 24 horas por dia, até dormindo, nós estamos falando com Deus. Quantas vezes eu me acordo
estou ali numa mensagem profunda com Deus, num diálogo com Deus, fazendo um pedido a Deus, recebendo uma mensagem de Deus. Quantas vezes, até dormindo, nós estamos em perfeita comunhão com Deus, né? É disso que a palavra está falando, né? Para que nós não tenhamos distração alguma. Nós estejamos o tempo todo, né, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Sempre, irmãos, sempre em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando sempre uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Ainda que você foi espreitado com palavras de ofensas ou palavras ofensivas, não quer que você entenda, né? Palavras de acusações que você acha que você não devia, você não deve, você não merece. Mas a palavra de Deus nos exorta, irmãos, para nós sujeitarmos, né? Termos paciência, termos relevância, né? Termos, sobretudo, o temor de Deus nos nossos corações. Sempre com palavras boas, palavras brandas, palavras de edificação. E não palavras para trazer mais desunião, mais contendas, mais problemas, né? Fuja da presença do mal. Assim diz a santa palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.